Olá, meus amigos, bem-vindo ao canal. Hoje eu estou na FEFIC. Vem comigo e aproveite! Olá, minha gente, estamos aqui na FEFIC com uma autora que é filha de pastor metodista, né? E escreveu alguns livros e nós vamos perguntar para ela de onde surgiu, assim, essa vontade de escrever. Algum livro, algum autor te incentivou? O que te incentivou a ser uma escritora, principalmente de livros de ficção cristã? Sim, então eu sempre fui leitora e o meu primeiro contato com a literatura foi através das Crônicas de Nárnia, que é uma ficção cristã. Então, desde muito cedo, a literatura me marcou, impactou a minha vida e impactou a minha fé também, principalmente. E aí, desde então, eu falei, poxa, existem histórias que não são só histórias. Existem histórias que carregam uma camada mais profunda. E eu gostaria de contar elas. Então foi um pouco disso, nasceu nesse lugar. Eu fui crescendo e fui lendo mais livros. E aí nisso eu fui também desenvolvendo o meu dom de escrita. Então foi isso. Legal. De onde surgem as suas ideias? Você primeiro pensa em algum tema ou em algum personagem e depois escreve? E durante a escrita, assim, algum personagem, a história dele, mexe com você? Com toda certeza, assim. Para mim é um processo que eu tenho... A minha principal referência é a palavra, né? É a Bíblia. Então, alguns dos meus livros surgem de uma reflexão. Como eu posso usar isso aqui para refletir algo maior, né? Então, como que eu posso usar, às vezes, uma passagem, criar um livro? Por exemplo, esse meu novo livro, ele é inspirado na armadura do Espírito de Efésios 6. Então, eu peguei uma passagem bíblica, transformei num conceito e desenvolvi numa obra de ficção. Muito legal. E hoje a gente está vendo, assim, aqui na feira, a feira está bem grande, bem melhor do que o ano passado, mais espaçosa. E nós estamos vendo muitos jovens por aqui. Sim, muito. Muitas famílias. E eu creio que isso é muito bom. Precisamos divulgar mais, não é? É isso aí. Então, a ideia da FEFIC é isso, é ser um evento cultural para a família cristã, sabe? Que promove uma literatura limpa, de qualidade, que não fere, mas edifica. Ah, legal. Muito obrigada, Sara, viu? Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui com o lançamento da editora Vida na FEFIC, O Pacto. É um livro de ficção, mais especificamente terror psicológico. Aliás, terror psicológico cristão? É possível? Fica a pergunta aí para vocês. Quem quiser conhecer, é uma história de suspense, é uma história que nós podemos chamar até de macabra, porém com uma perspectiva cristã, mostrando o pecado como um monstro que destrói os seres humanos. Se você quiser conhecer mais a história, vem até o stand e compre o seu livro. Exatamente. Muito legal, viu? O autor já é conhecido, né? Então o livro deve impactar realmente. Obrigada, viu? De nada. Gente, eu conheci aqui uma escritora que tem uma história muito interessante para contar pra gente. E os livros que ela escreveu, esse foi o primeiro, né? Conexão Inesperada. O segundo, Conexão em Disco. E o terceiro, A Escolha de Nós Dois. Prazer, gente. Meu nome é Grazi Siqueira. Eu escrevo há mais ou menos 2 anos. E, através dos investimentos, eu conheci um grupo de pessoas. Comecei a me interessar pela cultura coreana. Então, eu descobri que lá a pressão sobre idols é muito grande. A cultura coreana se expandiu muito no Brasil. Então, são meninos muito idolatrados. Atores de doramas também. E eu percebi que a pressão sobre eles é muito grande. E quanto mais adorados eles são, mais aumenta a pressão. Então a gente vê ali suicídio, depressão, né? Muitos desistem também da vida, né? Da carreira. Então eu fui motivada por isso, né? A escrever Conexão Inesperada, onde o idol em questão aqui do meu livro, ele acaba tendo um encontro com Cristo, depois de conhecer uma garota brasileira, né? Num momento muito... de muita tensão da vida dele.
ele conseguiu perceber que a vida que ele levava não era a vida que ele queria, né? Então eu queria falar sobre isso para jovens, né? Que a gente ama os idols, mas a gente precisa entender que os palcos são campos missionários, né? Eles precisam ser alcançados por Jesus mais do que ser idolatrados por pessoas, né? O homem não foi feito para ser adorado. Esse livro aqui também é um K-drama, mas aqui a minha personagem, ela tá passando por um luto e o luto dela é bem real, é o luto que eu vivi, né? Então eu entendi que eu precisava falar dessa história. Em algum momento a minha personagem, ela vai, depois de um luto muito profundo que ela viveu, né, pela perda do marido, ela entende que em vez de lamentar o tempo que ela não teria com o marido, ela decidiu agradecer a Deus, né? Dentro do livro eu trabalho o conceito de Eclesiastes, que é um tempo determinado para todas as coisas. Então, depois de um luto muito profundo, a Helena resolve voltar à vida em gratidão a Deus para honrar a vida que ela tinha também, né? Ah, interessante. Obrigada, viu, Grazi? Também, querida. Gente, eu encontrei aqui a Liz e ela tem alguns livros aqui interessantes e ela vai contar rapidinho pra gente aqui. Esse aqui é um livro chamado Música para Meus Olhos. Ele é uma comédia romântica que se passa em Salvador, na Bahia, que é a minha cidade, e conta a história de uma engenheira civil que está muito estressada com o trabalho e ela começa a fazer aulas de dança para desestressar e ela conhece lá nessas aulas Theo. Theo é um fotógrafo e ele é surdo. Ele começou a fazer reabilitação auditiva recentemente, então ele está treinando a memória auditiva ainda e por isso que ele resolveu fazer algo que envolvia música para o processo de reabilitação. E nesse cenário eles se conhecem, viram amigos e vão ajudar um nos perrengues do outro. E entre praias, dificuldades da vida adulta, cenários de Salvador, esses dois eles vão aprender que há um Deus que eles podem confiar em meio às dificuldades. E Café 1930 é um livro mais dramático. Ele conta a história do Café 1930, que é uma cafeteria em Buenos Aires que está falindo. E aqui temos dois personagens que estão determinados a não deixar essa cafeteria falir. Andrés, que é o dono da cafeteria, e Clarice, que é uma imigrante brasileira que é a principal cliente desse café. E nessa jornada para evitar que o Café 1930 feche as portas, os dois vão descobrir que há muito mais do que a vida debaixo do sol. Esse é um livro sobre perdão, sobre eternidade e sobre Eclesiastes. Tem muito de Eclesiastes nessa história. O que te inspirou para escrever esses livros? Bom, eu acho que isso vale para todas as minhas histórias. O que me inspira a escrever é as coisas que o Senhor está me ensinando. Então, eu percebo que Deus ministra primeiro no meu coração, na minha vida, e isso acaba indo para as páginas. Eu acredito muito que isso é um propósito na minha vida, né? Que Deus colocou nas minhas mãos, de compartilhar o que Ele tem me ensinado para outras pessoas através de boas histórias. Aqui, por exemplo, em Música para Meus Olhos, a protagonista passa muitas dificuldades no trabalho e enquanto eu escrevi essa história, eu passei por muitas dificuldades no trabalho, sabe? Então, Deus me ensinou a confiar nele, enquanto ele também ensinava a minha personagem a confiar nele. E Café 1930 também a mesma coisa. Enquanto eu realizava meus sonhos e olhava para trás e percebia o quanto eu os idolatrava, eu entendi que, na verdade, só há uma coisa que pode preencher o vazio do nosso coração, que é a eternidade. Então, esse livro surgiu desse anseio, desse processo que o Senhor fez no meu coração também. Legal. A Liz é uma escritora independente. Sucesso para você. Muito obrigada. Viu? Gente, eu vou conversar um pouquinho com a Jéssica. É o primeiro livro dela, A Esperança de Noiter, que fala que quando a escuridão te aprisionar, as flores ainda revelarão um caminho. O que te inspirou a escrever esse livro e qual a mensagem do livro? Boa noite, né? Esse livro, ele veio uma inspiração de Deus mesmo. Primeiro me veio a personagem e aquilo que ela passa, sabe, de difícil, porque ela passa momentos assim em que ela fica presa em uma caverna e esses momentos representam um período de depressão e o que faz ela sair dessa caverna são palavras do livro que rege a família dela. Então a história se passa em um mundo corrompido, um mundo em que a maldade domina o lugar
e nasce no coração dela o desejo de trazer a esperança de volta pro coração das pessoas. Então, e ela passa o livro todo tentando encontrar um poder, porque ela acha que quando ela encontrar esse poder, ela pode trazer a primavera, que é a esperança de volta, as flores renascendo na vida das pessoas. Muito lindo, gostei. Sucesso pra você, viu? Olha, gente, que livro interessante. Esse Monstro Acorrentado a Mim. Sofia Oliveira, né? Isso. Escritora independente. Isso. Muito jovem. Aí eu quero ouvir dela agora o que a inspirou a escrever esse livro e mais outros, né, que você tem também, não é? Dragões de papel e coroas de plástico. Interessante. Qual a proposta de cada livro? Qual a mensagem que cada livro traz para os jovens de hoje? Esse livro aqui, eu comecei a escrever ele no momento que eu percebi que as pessoas elas estavam tornando os pecados delas tão a própria identidade que ao terem o pecado confrontado, elas se sentiam pessoalmente atacadas. Então veio essa ideia de trabalhar ali com monstros e criaturas para não só representar o pecado, mas também os desejos, a identidade e tudo aquilo que provém, nos traz identidade de alguma maneira que não é o Senhor, né? Até uma coisa que eu sempre falo, que é um livro sobre monstros, para mostrar para as pessoas os próprios monstros delas, porque eu tenho certeza que eles existem. Ele vai contar a história de uma garota que faz amizade com um monstro que mora no quarto dela desde que ela é criança, e ela achou que essa era uma brilhante ideia, então ela ia contando a vida dela, ele ia pedindo favores, ela ia cedendo. Aí um dia ela não quer obedecer mais ao monstro e percebe que não consegue porque tá presa nele. Então ele que via escondido no quarto pede pra sair e a história vai se desenrolando a partir desse ponto. Eu acho que ele vai trabalhar bastante essa luta nossa contra a carne, contra o pecado, esse tipo de coisa. E o Dragões de Papel e Coroa? Esse aqui, ele conta sobre dois personagens de um livro de fantasia que vieram parar no mundo real e têm que descobrir como voltar pra casa. A Lua é uma caçadora de dragões. Quando ela ainda era criança, ela recebeu a missão de matar um grande dragão dourado e agora ela está, tipo assim, com 20 e poucos anos, extremamente frustrada por ainda não ter cumprido essa missão. E o Anthony, ele é um príncipe míope, meio nerd, desengonçado, que sabe que vai assumir o trono, sabe que vai ser rei, mas todo mundo fala que ele não vai ser um bom rei porque ele não consegue se casar, porque ele é muito fraco, porque ele não enxerga direito e etc. E nisso eles vêm parar no mundo real, né? Tem um pequeno detalhe que o pai dele e o pai dela são inimigos mortais, e quando eles vão parar no mundo real, junto com a dragão de estimação da Luísa, que vai como um cachorro falante, eles encontram um único exemplar de um livro que conta a história dos pais deles e meio que são obrigados a ler esse livro juntos enquanto tentam descobrir como voltar pra casa. Então é um livro que ele vai trabalhar ali bastante identidade, propósito, aquela sensação de sempre estar com saudade de casa e sobre como a gente só vai sempre conseguir cumprir a missão das nossas vidas quando a gente entende por quem e pra que foi escrito. Interessante. Obrigada, viu? Que de sucesso, viu? Obrigada! Encontrei aqui um romance de época da Ruama, o Diário de Cora Corbin, né? Que a inspirou a escrever esse livro. E você poderia também contar pra gente se está sendo fácil, né, como uma escritora independente, divulgar o livro, vender o livro. Isso pode inspirar as pessoas aí a terem coragem também para escrever, né? E não desistir do sonho. Sim. E não desistir do chamado do Senhor, né? Na verdade, que é o principal. É um livro inspirado na história de Ruth, que surgiu quando o Senhor, ele me chamou para trazer de volta esse dom para ele. Eu tava assistindo Amor de Redenção quando o Senhor me entregou a ideia desse livro, e aí eu comecei a escrever. Foi um processo de quase 2 anos a escrita desse livro, um processo de cura mesmo e transformação. E é um livro que vai contar a história de Cora, que é uma lady inglesa que está passando por vários conflitos ali em meio às fofocas da alta sociedade. E é uma busca onde ela procura encontrar quem de fato é esse Deus que ela tanto ouviu falar e um recomeço também após muitas dificuldades que ela passa ali. O processo de vendas, né, de divulgação desse livro não é fácil, mas quando é algo que a gente faz com alegria, né, fica leve. E não é fácil, mas eu acredito que o livro chega nas mãos das pessoas certas, né? Porque como é um livro que o Senhor entregou e é para o Senhor, então também vai encontrar as pessoas certas que vão precisar de ler o que está aqui escrito. Vocês viram, são pessoas jovens, escritores jovens, escrevendo, rompendo qualquer barreira, né? Obrigada.
Estamos aqui na editora Kairos, livros com histórias ilustradas, livros muito lindos para crianças. Até um devocional infantil, olha aqui, Deus, você e eu. Olha, tem um devocional para criança, texto bíblico, tem uma historinha, tem uma atividade, espaço para escrever alguma coisa, Bíblia do Esmiliguido, Bíblia do bebê, não falta material para criança.